Alô, concurseiro de todo o Brasil. Aquele abraço. Tô aí de novo, hein? Mais uma vez, outra vez de novo. E aí, gente? Brincadeiras à parte, é bom estar com vocês mais uma vez, mais uma aulinha. Espero de coração que essas aulas estejam te auxiliando de alguma maneira, que essas aulas estejam te ajudando, né, aí nos estudos. É, Bom, hoje matéria boa, porém, muitos detalhes, né? Vai exigir um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre a segunda parte de pronomes. Então, eu dividi em pronomes demonstrativos, né, e os empregos também, indefinidos, interrogativos e relativos, né? Aqui, eu acho que os dois pontos principais são os demonstrativos e os relativos, né? Acho que eu vou perder mais tempo na parte dos relativos, porque são várias jogadas, né? São vários conceitos. Então, é isso aí. Então, de cara, já vou pedir, rapaziada, já vai lá em cima, ó, já se inscreva no canal, já ative o sininho, já compartilhe para geral, pega o papel, pega a caneta, olho colado na tela e vamos para cima, rapaziada. Então, já vou compartilhar aqui o meu link, aqui no meu tablet. É isso aí, já mandei para cima, tá aqui. É isso aí. Então, deixa eu deitar aqui o tablet, fica maior. Isso, ó, que beleza. Que beleza, hein? Que beleza. Então é isso aí, rapaziada. Vamos para cima. Aqui, gente. A parte do plano demonstrativo é o seguinte: você tem, assim, a identificação não é difícil, né? Se você pegar a gramática, você vai ter lá vários planos demonstrativos. Aquele, este, isto, é, tal, ou always I, seguido de QD, enfim. Então, qual é o primeiro passo? Bom, vou te explicar aqui a identificação. Acho que não tem mistério. Tem um detalhezinho ou outro que eu quero que você veja aqui. Acho que a parte mais difícil é ali no emprego, né, dos demonstrativos. Mas, de qualquer maneira, os demonstrativos você precisa guardar, né? Não tem jeito. Em qualquer gramática você vai achar lá os principais. Tudo bem? E aí a dificuldade é porque no emprego dos demonstrativos, você vai notar que eu vou falar de três planos, né? Você tem o plano espacial, temporal e contextual, né? Que é quando o plano demonstrativo ele vai fazendo as referências no tempo, no espaço e no contexto. É o que vai te dar mais trabalho. Então, sem delongas, vamos para cima. Então tá aqui, ó, demonstrativos. O primeiro, no primeiro exemplo, eu coloquei assim: comprei aquela camisa. Então, aqui está o meu plano demonstrativo. Opa, deixa eu mudar aqui o tipo da caneta. Então tá aqui, ó, comprei aquela caneta. Então é um plano demonstrativo. Adorei este suco. Olha o exemplo número 3. Aí tá assim, ó. Sempre estudo as regras de pontuação, porque tais regras me ajudam a organizar o texto. Esse tais, ó, é um pronome demonstrativo, tá vendo? Veja que ele está falando de tais regras. Que regras são essas? Aqui. São as regras de pontuação. Tá vendo? Ele já serve para retomar algo que está citado. Agora, um que eu quero que você preste bem atenção está aqui no exemplo 4. Ó, compreendi o que ela nos disse. Aí, deixa eu ver se eu coloquei observaçãozinha. Ó, coloquei aqui. Então tá assim, o always as, na condição de pronome demonstrativo, viram seguidos da preposição de ou do pronome relativo que, e poderão ser substituídos por aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Então,
Vou executar, ó. Compreendi o que ela nos disse. Eu posso fazer isso aqui, ó. Compreendi aquilo que ela nos disse. Então, ó, como esse carinha aqui é um pronome demonstrativo, automaticamente este que aqui, ó, é um pronome relativo. Guardem essa relaçãozinha, porque nós vamos utilizá-la mais uma vez lá na parte de oração adjetiva, né? Por quê? Sempre que você tem um pronome relativo, você tem uma oração subordinada adjetiva. Então, guardem esta relação. Aí, de novo, ó, vi vários jogos, mas não vi os do Vasco. Então tá aqui, ó, mas não vi. Veja que esse hoje tá retomando os jogos. Tá vendo? Aí eu posso fazer assim, ó, mas não vi aqueles jogos do Vasco. Tá vendo? Então, este aqui, ó, aliás, o hoje é um pronome demonstrativo. Tá vendo? Ele tá seguido, ó, da preposição de, ó, tá? Então, guardem essa relaçãozinha. Então, hoje, pronome demonstrativo. Agora, um outro que raramente aparece em prova, mas quando aparece leva-me imundo, é esse o aqui, ó. Aí coloquei assim: o pronome demonstrativo o fará referência a uma oração e poderá ser substituído por isso. Então, ó, o pronome demonstrativo o fará referência a uma oração e poderá ser substituído por isso. Aí vai ficar assim, ó. Desobedecer à minha mãe, eu nunca o fiz. O que que você nunca fez? Desobedecer à mãe. Veja que esse o está fazendo referência a uma oração. Ó. E aí, claro, poderia ter feito, ó, eu nunca fiz isso. Ó, isso o quê? Desobedecer à minha mãe. Tá vendo? Então, este cara aqui, ó, é o meu pronome demonstrativo. Este o, ele quase não aparece muito em prova, tá? Mas quando aparece, leva meio mundo, porque às vezes não é tão simples de enxergar, tá? Então, cuidado com os exemplos 4, 5 e 6, tá? Aí aqui eu já tenho o seguinte, eu já tenho o emprego dos pronomes demonstrativos. Primeiro, eu vou começar pelo plano espacial. Então, é o seguinte, no plano espacial, vamos supor que a gente tenha um objeto aqui no contexto, né? Aqui no nosso espaço. O que, que vai acontecer? Então, se o objeto está aqui perto de mim, deixa eu pegar aqui um objeto. Pega aqui meu telefone. Aqui. Ó, tá perto de mim, tá vendo? Então, se eu vou querer usar este variações, é o seguinte: eu vou usar quando o objeto estiver próximo à pessoa que está falando. Eu, ó. Então, este telefone aqui é meu. Tá vendo? Eu sou a primeira pessoa. Tá perto de mim, ó. Este. Aí peguei meu telefone e deixei contigo, ó. Tá aí. Aí segurei meu telefone. Toma. Aí eu vou lá, ó. O objeto agora está próximo à pessoa com quem eu falo, que é a segunda pessoa. Então, ó, esse telefone que está aí contigo é um iPhone. Tá vendo? Peguei o objeto da tua mão, ó, e entreguei lá pro maluco que tá lá na cozinha. Aí, fera, segura aí. Aí eu vou falar contigo, ó. Ó, aquele telefone lá, ó, pertence ao fulano. Tá vendo? Ou aquele telefone lá, ó, é um Samsung. Tá vendo? O objeto agora já está afastado das duas pessoas do discurso. Então, beleza. Aí eu vou usar aquele variações, certo? Então, tá aqui, vou fazer as marcações, ó. Objeto próximo à pessoa que está falando. Esse variações, objeto próximo à pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa. Aquele variações, ó, objeto afastado das duas pessoas do discurso. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, este relógio aqui é meu, ó. Tá vendo? O relógio está aqui comigo, ó. Este relógio aqui é meu.
primeira pessoa, a pessoa que está falando. Então tá aqui, ó. E aí eu posso usar o aqui, ó, para me auxiliar, ó. E aqui, ó, primeira pessoa, tá vendo? Ó? Que é a pessoa que está falando. Agora, esse telefone aí, esse relógio aí, é teu, ó. Olha lá, já está perto da pessoa com quem eu estou falando, ó. Segunda pessoa, a pessoa com quem eu estou falando. Legal. Aquele relógio lá é dele. Ó, usei o aquele, ó. Aquele relógio lá é dele, ó. Aqui, fazendo referência já a uma terceira pessoa. Tá vendo? Afastado, a terceira pessoa, afastado de nós dois, ó. Beleza? Então tá aqui. Esse emprego não é muito difícil. Agora, o plano temporal. O plano temporal vai ser o seguinte: você vai usar este variações quando a situação estiver ocorrendo no presente. Esse variações, passado próximo ou futuro, aquele variações, passado mais afastado, tá? Isso aqui eu estou pegando pelas principais gramáticas, tá, gente? Pode ter uma ou outra gramática que faça um pouquinho diferente, mas no geral, a maioria faz assim. Aí coloquei assim, ó. Nesta semana, eu quero malhar todos os dias. Aí tô aqui, ó. Semana já acabou? Não. Nessa semana presente? Então tá aqui, ó. Nesta semana, ó, quero malhar. O tempo verbal pode me ajudar, ó. Então tá aqui, ó. Semana presente, ó. Não acabou ainda, então perfeito. Agora, vou fazer a jogada com o passado próximo e com o futuro, ó. No último sábado, eu joguei futebol pela manhã. Nesse dia, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Ó, nesse dia. Tá fazendo referência ao último sábado, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, passado próximo. Ó, passado próximo. Tá vendo? O cara tá ali no sábado de manhã, jogou futebol. Quando foi à tarde, o Flamengo foi campeão. Tá vendo? Então, passado bem próximo. Então, aqui, ó, tá bem executado. Agora já vou usar o futuro, ó. No próximo domingo, eu irei à praia. Nesse dia, minha prima trará ao mundo seu terceiro filho. Aqui. Então, nesse dia, fazendo referência ao próximo domingo. Tá vendo? Então, beleza. Ó. Então, no outro domingo eu vou à praia e no outro domingo o bebê vai nascer, o terceiro filho da minha prima. Certo? Então, tô aqui, eu vou colocar aqui, ó. Futuro, tá? Agora, vou usar um passado mais afastado, que é para você compreender. Ó, em 1992, o Flamengo conquistou o quinto título nacional. Naquele ano, havia muitos jovens na equipe. Ó, tô falando de 1992, ó. Tá vendo? Já faz um tempão. Então tá aqui, ó. Naquele ano, naquela época. Ah lá, vai fazer referência ao passado mais afastado, ó. Vou colocar aqui, ó. Passado mais, mais afastado. Ó. Aqui, que beleza. Tá vendo? Então, ó, tá bem certinho. Esse plano temporal não costuma cair muito em prova, tá? Mas é bom saber porque a gente não sabe o que a banca vai aprontar. Então é bom você dominar, beleza? Agora, o plano contextual cai a beça. Cai muito, muito mesmo. Então eu vou fazer assim, plano contextual. Você vai usar este variações quando o plano demonstrativo estiver fazendo referência a algo que está sendo citado após. Então eu sou o demonstrativo, eu vou citar após os meus demonstrativos. Então tá aqui, ó, farão referência a algo que será citado após tais pronomes. Esse e variações farão referência a algo
que já foi citado, ou seja, eu vou retomar. É o que a gente chama também de, elemento anafórico, né, quando ele termina, quando ele retoma, e catafórico, quando ele vai fazer referência ainda, tá. E aí, uma outra situação que você precisa ter cuidado, é no emprego do aquele. No plano contextual, você vai usar aquele variações junto com este e variações, e ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Então, qual vai ser o barato? Eu coloquei aqui, ó, aquele variações farão referência ao elemento mais afastado. Este e variações farão referência ao último elemento. Tá vendo? Ao último elemento citado. Então vai ficar assim, ó, aquele variações deverão ser utilizados junto com este variações. Na teoria, aí agora na prática, ó, aquele variações farão referência ao elemento mais afastado, este variações farão referência ao último elemento citado. Beleza? Ótimo. Vou trabalhar o cara, ó. O sonho do Davi é este. Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui, ó. Qual é o sonho desse menino? Ser aviador. Não tá vindo depois? Perfeito. Legal. Ser aviador, esse é o sonho do Davi. Olha o pronome esse. Não tá retomando? Legal, ó. Tá vendo? Este variações fazendo referência àquilo que ainda vai ser citado, né? Esse variações para retomar. E aí tá aqui, ó. Agora, vou usar dois elementos no contexto, ó. Eu vi a Laura e a Isabel no evento. Aquela tem 30 anos. Ó, aquela tem 30 anos. Veja, eu não falei para você que aquele variações vão fazer referência ao elemento mais afastado? Então, ó, aquela. Essa tem 41, tem 45. Aí qual é o barato? Aí você, ué, professor, essa é como a banca vai fazer. Tá vendo? Aí porque você vai falar assim, ué, professor, tá certo. Porque o pronome essa não retoma, ele retoma quando ele está sozinho. Aqui eu estou fazendo referência a dois elementos, ó. Então houve uma falha, ó. Então eu vou ter que fazer assim, ó. Esta tem 45 anos. Tá vendo? Porque pode cair uma questão assim de emprego do pronome, mas pode cair também uma questãozinha de interpretação. Para o cara pegar ali, através do demonstrativo, a interpretação de quem tem 30 anos e quem tem 45, para ver se você domina. Beleza? Então não esqueça, essa é a parte mais difícil, quando você está usando dois elementos no contexto. A gente tende a confundir. Então, ó, coloquei a setinha ali para te auxiliar, ó, aquela e variações, fazendo referência ao mais afastado, este variações fazendo referência ao último elemento citado, ó, tá? Então, perfeito. Aqui o primeiro está certinho e o segundo está errado. Corrigi. Agora eu tenho o emprego do pronome interrogativo. Então, ó, se você olhar na gramática, você tem um monte, tem alguns lá, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, qual, quem, é, quanto, o que, e por aí vai. Aí tá assim, ó. Qual é a cor da tua mochila? Tá aqui, ó. Veja que eu estou usando uma frase interrogativa direta, ó. Então você vai usar com ponto de interrogação. Legal, tá aqui meu interrogativo. Agora, cuidado, porque o teu interrogativo também pode vir numa frase interrogativa indireta. Aí eu coloquei assim uma observação, ó. Numa frase interrogativa indireta, o pronome interrogativo virá após os verbos perguntar, indagar, questionar, saber.
Então eu coloquei, ó, qual é a cor da tua mochila? Então vai ficar assim, ó, perguntaram-me qual é a cor da tua mochila. Tá vendo? Eu fiz eu fiz uma pergunta indireta. Então, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, você tem um pronome interrogativo, tá? Cuidado, a segunda forma é mais difícil de você enxergar. Agora, o terceiro exemplo não tem nada, ó. Quem trabalhou no feriado receberá 50% a mais no pagamento. Tá vendo? Ali não tem nada, não tem ponto de interrogação, não tem frase interrogativa indireta. Esse quem é o que a gente costuma, o que a gramática costuma chamar de pronome, eh, pronome relativo indefinido, tá? Ou mesmo chamar apenas de pronome indefinido, porque aqui você pode fazer o seguinte, ó, você pode trocar o quem por aquele que, ó, aqui. Aquele que trabalhou no feriado receberá 50% a mais no pagamento, tá? Então aí não é pronome interrogativo, é chamado de pronome relativo indefinido porque ele não tem termo antecedente. E aí você pode trocar o quem por aquele que, tá? Eu acho que você vai achar isso em quase qualquer gramática. Agora, olha a diferença deste exemplo para o de baixo, ó. Quem está vencendo o jogo? Tá aqui, ó, uma pergunta direta, ó. Tá vendo? Aqui é pronome interrogativo. Olha depois, usei o verbo saber, ó. Fiz uma pergunta indireta. Quero saber quem está vencendo o jogo. Agora sim, ó, os dois são interrogativos. Uma numa frase direta, na outra indireta. Pronome indefinido. Indefinido porque ele deixa vago, né? E aí você tem lá uma sequência. Em qualquer gramática você vai encontrar tudo, todos, algum, alguma, alguém, todos, qualquer e por aí vai. Então, vou fazer a identificação, ó. Vocês podem mexer em tudo. Então tá aqui, ó, pronome definido. Todos farão a prova de segunda chamada. As crianças podem comer qualquer salgadinho. Agora, eu quero que você tenha cuidado aqui. Eu usei o pronome alguma, antes e depois. O que que acontece? No primeiro exemplo, acho que você não vai ter dúvida. Alguma criança será castigada, tá vendo? Veja que aqui, ó, fica vago, pô, alguma criança, qualquer criança vai ser castigada. Então, zero mistério. Agora, se você olhar para o segundo exemplo, não dá a impressão de que a classe vai ser outra, porque você entende que o sentido está mudando. A criança alguma será castigada, a criança nenhuma. Então, qual é o barato? Apesar de você ter a mudança, né, na posição e de sentido, nos dois casos, os caras serão pronomes indefinidos, tá? Só que no primeiro você tem um sentido positivo. Qualquer criança, ó, você tem aqui um sentido positivo. Já no segundo exemplo, criança alguma, ó, criança nenhuma, tá vendo? A gente diz aqui, ó, que já tem um sentido negativo, beleza? No primeiro, alguma criança vai ser castigada. Na segunda, ninguém vai ser castigado, criança nenhuma. Então, cuidado. Agora, aqui sim, aqui a mudança de posição vai interferir na classificação, né? Vai mudar a classe gramatical. Coloquei isso aqui, ó, para você não esquecer. Então, é bom você passar isso aqui para o teu caderninho. Ó, certo e variações. Então, você vai chamar de pronome definido quando esses caras vierem antes do substantivo. Serão adjetivos quando vierem após os substantivos. Isso aqui é bom você guardar. Então vai ficar assim, ó. Certas atitudes merecem aplauso.
Veja que o cara está vindo antes do substantivo. Então, certas atitudes, algumas atitudes, veja que esse carinha aqui antes, ó, vira um pronome indefinido, ó. Vou substituir aqui para você. Aí, já no exemplo de baixo, agora o cara está vindo depois, ó. Atitudes certas merecem aplauso. Então tá aqui, ó. Tá vindo depois do substantivo, ó. Atitudes certas, ó, corretas, atitudes direitas. Tá vendo? Então aqui, ó, o cara já virou um adjetivo. Olha o outro, ó. As atitudes estão certas. O cara tá vindo após o substantivo. Tá vendo? Então aqui, ó, meu adjetivo. Tá vendo? As atitudes estão certas, estão corretas. E aí morreu. Então, gente, cuidado com este carinha aqui. Isso volta e meia aparece em prova, ok? Avancei. Agora o cara mais difícil, né? Que é o pronome relativo. Bom, como eu coloquei ali o conceito, galera, conceito é para estar no sangue, tá? Você precisa internalizar porque vai facilitar a tua vida, tendo em vista que lá na frente, no futuro bem próximo, os caras vão misturar tudo. Então vai ter uma hora que o cara vai colocar ali mais 3 ou 4 ocorrências da palavra que, por exemplo. Você vai ter que saber quem é o quê, né? Uma hora vai ser um pronome interrogativo, uma hora vai ser um pronome relativo, uma hora vai ser um advérbio, né? Uma hora vai ser uma construção integrante. Então você precisa saber. Sempre que você falar em pronome relativo, vai ser o seguinte: pronome relativo terá como termo antecedente um substantivo, pronome ou palavra substantivada. O pronome relativo, né, o que que ele faz? Ele evita a repetição da palavra. Evita a repetição da palavra. E também une as orações. Por isso, já antecipo. Sempre que você tiver um pronome relativo, você terá uma oração subordinada adjetiva. Guarda aí. Depois vai ficar assim: o pronome relativo que poderá ser substituído por o qual, os quais, a qual, as quais. Né? Claro, quando você for fazer a substituição, você vai ter que ficar de olho no gênero e no número. Se você estiver fazendo referência ao substantivo masculino no singular, o qual. Masculino no plural, os quais. Feminino no singular, a qual. Feminino no plural, as quais. Que é para você não fazer a substituição e aí, de repente, você tem um substantivo feminino no singular e aí usa o qual. Aí você, ué, professor, não fez sentido. Acho que não é. Porque você usou a substituição de forma incorreta. Então, cuidado. Ó, de cara eu fiz o seguinte. Observe isso aqui. Coloquei a palavra aqui 2 vezes. Tá vendo? A palavra aqui vai ser um pronome relativo nas duas situações. Na primeira, você vai observar que o termo antecedente, ó, é um verbo. Ou seja, se o termo antecedente é um verbo, esse cara não está substituindo. Ou seja, não é um pronome relativo. Este carinha aqui, ó, é apenas uma construção integrante. Ó. Descobri isto. Quem descobre, descobre alguma coisa. Veja que esse que está pegando a oração e se subordinando à oração principal. Ó. Este carinha aqui, ó, é apenas uma conjunção. É o que a gente chama de conjunção integrante. Agora, veja, li as cartas, as quais estavam sobre a mesa. Olha o termo antecedente. Substantivo, tá vendo?
Veja que esse cara aqui, ó, está substituindo o termo antecedente. Posso fazer o seguinte, ó, como ali é cartas, feminino plural, ó, as quais. Tá vendo? Então, legal, pronome relativo. Beleza. Agora, olha um detalhe. Eu vou te fazer duas perguntas. A primeira, o que é um pronome relativo? Aí você, os livros que me referi na última aula. Ah, pô, professor, os livros os quais me referi. Pô, tá retomando sim. Tudo bem. Aqui meu substantivo. Mas aí te faço uma outra pergunta. Essa frase na totalidade está correta? Ou está faltando alguma coisa? Aí vocês vão ter que tomar cuidado, porque às vezes os caras vão misturar pronome relativo com a parte de regência. Então a frase está incorreta por um triz, porque quem se refere a. Então aqui eu deveria ter feito assim, ó. Os livros a que me referia. Tá vendo? Quem se refere a. Ou seja, se eu fosse substituir aqui, ó, no pronome relativo, ficaria assim, ó. Os livros aos quais, ó, me referi na última aula, pertencem ao meu pai, ó. Beleza? Agora, um outro comando que pode aparecer na tua prova. O cara pode te dar duas orações e pedir que você faça a união, né? Tornando um período composto. E aí, como é que você vai fazer isso? Bom, você sabe que o pronome relativo evita a repetição da palavra. Então, se a banca te der este comando, primeira coisa que você vai fazer, observar a palavra repetida. Então tá aqui, ó, maçã, maçã. Então eu vou ter que unir a segunda oração à primeira. Ou seja, quando você fizer a união, este elemento aqui sai, ó, ele some. O pronome relativo vai fazer a função dele. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar a oração no meio da primeira. Observe, vai ficar assim, ó, a maçã. Agora vou pegar a segunda oração, eu vou colocar ali, ó, tá vendo? Logo depois, porque o meu pronome relativo ele precisa pegar o termo antecedente. Então vai ficar assim, ó, a maçã que está sendo vendida no mercado custa custa caro. Tá vendo? Coloquei cor diferente para você entender, ó. Então aqui, ó, é a minha segunda oração, tá vendo? Minha segunda frase. E aqui, ó, a primeira frase, ó, tá vendo? E eu preciso fazer isso porque o meu pronome relativo, ele vai precisar retomar, ó. Então você vai entrar com essa oração toda aqui, ó. Ah, professor, e se eu não quisesse usar o quê? Eu poderia usar o a qual? Claro, com certeza. Poderia fazer a maçã que está sendo vendida ou a maçã a qual está sendo vendida. Ah, um detalhe. Observe que na segunda oração, a palavra maçã, ó, ela está apenas acompanhada de artigo, ó. Por isso, você não pode colocar de maneira nenhuma uma preposição, tá? É proibido, beleza? Olha o segundo exemplo. A gaveta é funda. Guarda os livros na gaveta. Aí tá aqui, ó. Gaveta e gaveta. Observe que quem guarda, guarda alguma coisa em algum lugar. Veja que, além da palavra gaveta estar repetida, ela está, ó, preposicionada, ó, preposição em. Ou seja, quando você fizer a união, você precisa carregar a preposição. E aí o mesmo esquema, ó.
vou pegar ali o meu termo repetido, né, vou substituir por um pronome relativo, vou colocar ali, vou rasgar aquela oração, ó. Então vai ficar assim, ó, a gaveta agora, hein, vou substituir, ó, quem guarda, guarda alguma coisa em algum lugar, ó. Então a gaveta em que guardo os livros é funda, tá vendo? Ok, ó, aqui, tá feitinho, ó. Eu tomando o termo antecedente, quem guarda, guarda alguma coisa em algum lugar. Aí eu vou trabalhar as variações. Ah, professor, e se eu não quisesse usar o em que? Não tem problema, você poderia fazer assim, ó, na qual. Ah, professor, dá para usar o onde também? Dá, porque quem guarda, guarda alguma coisa em algum lugar. Tá vendo ali? É o lugar onde eu estou guardando os livros. Dá para fazer também, ó. Tá vendo? Três possibilidades, tá? Aqui eu vou usar o pronome relativo quem. O pronome relativo quem, o que que esse cara vai fazer? Ele só pode ser utilizado se você for substituir pessoa. E naturalmente, o quem sempre vai estar preposicionado, tá? Sempre. Então sempre vai substituir pessoa e sempre com preposição. Observe, puniram os alunos a quem o professor deu as gramáticas. Então tá aqui, ó. Olha o quem. Tá aqui. Veja que ele está substituindo o termo antecedente, ó, alunos, ó, pessoa, e veja que quem dado alguma coisa a alguém, ó. Então, beleza, tá aqui, tá certinho, ó. Tá bem utilizado, ó. E se você não quisesse usar o pronome relativo quem? Você poderia fazer, ó, os alunos aos quais, tá vendo? Ou poderia fazer, ó, os alunos a que o professor deu as gramáticas, tá vendo? Tanto faz. As três formas são possíveis. Olha o exemplo de baixo. Já vou usar outra preposição, ó. O idoso morreu, minha mãe cuidava do idoso. Ó, olha a minha palavra repetida. Idoso, idoso. Tá vendo? Eu vou conectar a segunda oração à primeira. Só que um detalhe, ó. Quem cuida, cuida de alguém, ó. Aqui. Eu tenho a preposição de, ó. Ou seja, quando você fizer a união, você precisa carregar a preposição. Então vai ficar assim, ó. O idoso de quem minha mãe cuidava, de quem minha mãe cuidava, morreu. Deixa eu mudar a cor, peraí. Tá vendo? Ó, a primeira oração, o idoso morreu. Peguei a segunda, ó, intercalei. Tá vendo? Ó? E aí, vamos aos detalhes. Tá aqui, ó, quem cuida, cuida de alguém. Tá vendo? Olha o quem fazendo referência ao termo antecedente. Ó. Ali. Ah, professor, legal, show. Então quer dizer que eu também poderia fazer assim, né? O idoso de quem? O idoso do qual? Uhum. O idoso do qual minha mãe cuidava. Uhum. Ah, professor, então posso fazer assim também, o idoso de que minha mãe cuidava? Aham, também. Você pode usar três formas. Só um detalhe, você não pode capar a preposição. Por que eu estou falando isso? Porque a fala é mais rápida. Naturalmente, na fala, a gente acaba omitindo mesmo, né? Mas aí o meu medo é você carregar essa rapidez para dentro da tua prova, para dentro da tua redação.
Então, tudo isso é muito importante você dominar, porque faz diferença, muita diferença, tá? Então, muito cuidado. Então tá aqui, tá feitinho. Agora, o cara mais chato de todos, que é o problema relativo cujo e variações. Bom, primeiro ponto é o seguinte: sempre que você for usar o cujo e variações, a primeira observação é: o cara precisa vir entre substantivos. Então, eu sou o pronome relativo, eu preciso ter um substantivo antes e um substantivo depois. Bom, por ser um pronome relativo, naturalmente o cara retoma o termo antecedente. Normal até aí. A particularidade. O meu pronome relativo, por que precisa vir entre substantivos? Porque ele vai concordar em gênero e número com o substantivo que vem depois, tá? E aí um detalhe, você não pode utilizar artigo, né? Você não pode fazer cujo, cuja. Tá vendo? Eu coloquei ele na observação, ó. Concordarão em gênero e número com o substantivo que vier depois e não poderão vir seguidos de artigo. Ah, e aí um detalhe, ele precisa vir entre substantivos por quê? Quando você pega esse período e desmembra, o que que ele faz? O cujo, ele pega o termo antecedente e joga para depois do substantivo, dando ideia de posse, ou seja, vem com a preposição de. É por isso você tem essa particularidade do cara vir entre substantivos. Ó, dá uma olhadinha. Olha o meu pronome relativo cuja. Tá bem empregado? Aí eu vou vir aqui, ó. Pego o termo antecedente, né, já que é um pronome relativo. Veja que eu estou usando cuja. Aqui. E aí veja que é cuja porque está concordando com o substantivo que vem depois, ó. Tá vendo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Cuja a. É uma falha se você fizer isso. É um erro. Vou deixar aqui para você não esquecer. E aí, legal, ó. Pega o termo antecedente, ó. Observe. Se você desmembrar esse período em duas orações, o que que ele faz? Ele vai pegar ali o termo rapaz e vai jogar para depois do substantivo casa, com a preposição de dando ideia de posse. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. A casa do rapaz, ó. Aqui a casa do rapaz se situa no alto do morro. Tá vendo? Então aqui, ó, este cara aqui, ó, é o cuja, que tá ali na frase, ó. Tá vendo? Por isso você não pode perder. É a parte mais difícil. Você vai ter que ser sistemático, como eu estou colocando aqui para você. Agora, o que é ruim pode ficar pior. Olha isso aqui. Então, agora é o seguinte: mesmo esquema, você vai observar o termo repetido. Então, tem aqui, ó, professor, professor. Observem que, além da repetição, o que que acontece? O meu substantivo professor está com a preposição de, ó, ligado ao substantivo método. Tá vendo? E aqui, ó, aquele detalhe que eu te falei quase agora, tá dando ideia de posse. Então, sempre que você tiver essa estrutura repetido, ligado a substantivo e dando ideia de posse, você já sabe que vai ter que usar cujo e variações. Tá vendo que ali é o método do professor. Você vai ter que fazer uma relação entre esses dois substantivos. Ou seja, se na oração anterior você já tem o professor, qual é o substantivo que você vai usar depois? Método. Que aí vai ficar, ó, cujo método. Método masculino singular, cujo método. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte: quem se adapta a alguma coisa. Observem que antes de método, eu tenho ó, a minha preposição a. Ó. Ou seja, quando você fizer a união, você vai ter que trazer essa preposição. Essa é a dificuldade do negócio. Você vai precisar ter essa firmeza. Porque, como a gente não usa muito o pronome relativo cujo no dia a dia,
você tende a estranhar, fala assim: "Nossa, mas tá feio. Será que tá certo?". Por isso você tem que ser metódico. Então vou fazer aqui, ó, vou colocar a primeira oração, ó: "Demitiram o professor". Agora, não tem a preposição "a"? Quem se adaptar a alguma coisa? Então, ó, demitiram o professor, a cujo método, que coisa horrorosa, a cujo método os alunos não se adaptaram. Aqui. Agora eu vou fazer, ó, substantivo, termo antecedente, ó, concorda com o substantivo que vem depois, ó. E quem se adapta a alguma coisa. Tá vendo? E aí, se você quiser desconstruir, vai lá, ó, os alunos não se adaptaram, ó, ao método do professor. Pega o termo antecedente, joga com a preposição de, dando ideia de posse. Acabou. Esse é o esquema, por isso que essa parte é a mais difícil de todas. Ó, dá uma olhada de novo. Livro, livro. Veja que além da repetição, ó, o cara está com a preposição de, ó, e dando ideia de posse. Tá vendo? Beleza, vou fazer a união, ó. Então vai ficar assim, ó. Ó, acham polêmico o livro. Agora, vou ter que fazer uma relação entre livro e autor. Se livro já está ali, o que que eu vou usar depois? Autor. Autor, masculino singular. Então vai ficar, ó. Acharam polêmico o livro cujo autor está no Brasil. Ou seja, se você fizer aqui aquela articulação, ó, aqui, substantivo antes, substantivo depois, ó. Se você quiser desmembrar, ó, o autor do livro está no Brasil, ó, como a gente fez lá em cima. É como se fosse uma prova real. Lembrando, você não pode fazer isso, ó, cujo o autor. Tá vendo? É uma falha. Não pode fazer assim, ó. Se fosse autores, cujos autores. Se fosse autora, cuja autora. Se fosse autoras, cujas autoras. E por aí vai. Então é a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas é treino. Se você fizer metodicamente como eu fiz aqui, você vai se dar bem. Pode confiar em mim. Onde? Aqui é mais fácil, porque o pronome relativo onde só pode substituir o elemento que dê ideia de lugar, tá? Ah, professor, mas e o aonde? Você vai trabalhar de acordo com a regência. Se o cara pedir a preposição a, aonde? Preposição por onde? Se o cara pedir a preposição em, vai ficar onde? Onde? Então tá aqui, ó. O quintal onde a pipa caiu é imenso. Aí tá aqui, ó. Vou cortar aqui, vou cortar aqui, ó. Verbo. Cortei. Veja que o onde está substituindo quintal, ó. A pipa caiu em algum lugar, caiu no quintal, ó. Então, eu posso perceber o seguinte: está retomando o termo antecedente, da ideia de lugar. Se eu quiser, eu posso também fazer as seguintes variações, ó. O quintal no qual a pipa caiu, ou o quintal em que a pipa caiu. Tá vendo? Se você quiser, você pode fazer tranquilamente, ó, tá? E aí, meu cara, tá aqui, meu pronome relativo. Olha o exemplo de baixo. A praia
Aonde fui em agosto é maravilhosa. Verbo cortei. Observem que quem vai, vai a algum lugar. Olha a regência do verbo ir, hein? Chegar, ir, retornar. Preposição a. Veja que o aonde está substituindo, ó, a praia. Ó. Então, beleza, o cara aqui, meu pronome relativo. Fui àquela praia em agosto. Quem vai, vai a algum lugar. Se eu não quisesse usar o aonde, eu poderia fazer assim, ó. A qual, com crase, já que quem vai, vai a algum lugar. Então, eu vou ter, ó, a preposição a mais o a do a qual. Se você quiser, você pode fazer também, ó. Aqui, tá vendo? Fechou, ó. Que beleza. Então, 3 formas, tá? Pronome relativo quanto não costuma aparecer muito em prova, mas se aparecer, vai ser o seguinte: o pronome relativo quanto deverá vir antecedido. Ih, não, pronome relativo não, burrão. De pronome indefinido. Aqui. Deverá vir antecedido de pronome indefinido. Então vai ficar assim, ó. Minha mãe comprava tudo quanto desejava. Veja que esse quanto vai retomar o termo antecedente, que é um pronome indefinido. Ah, professor, mas eu poderia usar o quê também? Minha mãe comprava tudo que desejava? Pode, tranquilo, sem problema nenhum. Mas para você usar o quanto, essa é a particularidade, beleza? Então tá aqui meu pronome relativo. Agora, uma outra particularidade. Além disso, de ter como termo antecedente um pronome definido, o pronome relativo ele vai concordar em gênero e número, ó, com o pronome indefinido. Olha como é que fica estranho. Vieram todas quantas agendaram a consulta, tá vendo? Então todas agendaram a consulta, desmembrando o período em 2 orações, né? Então tá aqui, ó, pronome relativo, tá certinho, tá? Cuidado, isso aqui quase não cai em prova. Então vai ter que arrumar um jeito de guardar esse negócio na cabeça. O como, na condição de pronome relativo, né, sempre terá como termo antecedente as seguintes palavras: modo, jeito, forma, maneira. Por quê, gente? É o seguinte, o como, quando o cara exigir a função sintática dele, como ele sempre vai ser antecedido das palavras modo, jeito, forma e maneira, esse pronome relativo sempre vai exercer a função sintática de adjunto, adverbial, de modo. Então, por isso, essa particularidade. Aí daqui, ó, observei a forma como ela te olhou. Ó. Ela te olhou daquela forma. Então tá aqui, ó. Posso fazer, observei o jeito como ela te olhou, observei a maneira como ela te olhou, observei o modo como ela te olhou. Tá vendo? Então, ó, você precisa ter como termo antecedente esses elementos. Então, aqui, ó, meu pronome relativo. Também não costuma aparecer muito em prova, mas é bom saber, certo? Então, rapaziada, terminei aqui, ó, o meu pronome relativo. Então foi. Beleza? Então tá aqui, rapaziada, ó, o Instagram, ó, meu, do LP para Todos e do meu grande parceiro Jean Moraes, professor com quem eu divido o canal e divido também o projeto de língua portuguesa, o LP para Todos, ó. É um projeto que tem o formato de resolução de exercícios, né? Então, ele acontece em 2 dias, é ao vivo. Claro, a aula fica gravada para os alunos que não conseguem participar ali no momento da aula.
E ali a gente coloca uma quantidade X e vai corrigindo ao vivo, tirando dúvida, batendo todas essas teorias que vocês estão aprendendo. É bem interessante. Caso queira, participar, lá no Instagram, LP para Todos, tem o link do nosso grupo no WhatsApp. É só entrar lá e procurar o professor Jean e fazer parte do time, né. O YouTube já está ali, você já conhece, você está nele agora, então divulgue para a rapaziada, falou? Então, rapaziada, é isso aí, espero que eu tenha conseguido te ajudar, né. Essa é uma aulinha difícil, tá, que vai exigir muita tranquilidade, muito estudo, muita dedicação, mas depois que tiver no sangue também vira brincadeira de neném. Falou? Então, rapaziada, aquele abraço, valeu e até a próxima. Bom ver vocês.